começar a história, vai começar a contação. Se prepare, minha gente, abra o seu coração. Há muitos e muitos anos atrás, onde ter carro era só para quem tinha muito dinheiro. O ir e vir das pessoas e quando elas precisavam transportar coisas era feito no lombo de um burro, das mulas, cavalo ou até a pé. Demorava dias e dias. Nesse tempo, um padre e um estudante que estavam se mudando para uma outra cidade levavam suas tralhas no lombo das mulas. E eles caminhavam a pé, atrás de todo aquele cargueiro. Na frente, puxando as mulas, um caboclo. Esse caboclo era tido como um empregado. E lá iam os três e as mulas carregando todas aquelas tralhas. E o padre e o estudante conversavam o tempo todo da viagem. E numa discussão sem fim, que não chegava a lugar nenhum. Ora discordavam, ora concordavam e voltavam atrás, blá, 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 o tempo todo. Isso porque a viagem durava muitos e muitos dias. O caboclo, muito sisudo, em seu silêncio, só ouvia e observava atentamente. Quando eles pararam numa das pousadas e, em troca de poucas moedas, pediram então àquela senhora que permitisse que eles amarrassem as suas redes e pernoitassem por ali. Em troca de um pouco de água e algumas poucas migalhas para que comessem. Afinal de contas, eram viajantes e não portavam de nenhum tanto de dinheiro e nem tão pouco de comida. E a mulher, então, mais do que depressa, pegou as moedas e enfiou no bolso do seu avental. Enquanto eles amarravam as redes para que dormisse, a mulher voltou com uma jarra de água fresca para que os três saciassem a sede e também um pequeno pedaço de queijo que não dava para um quarto daqueles homens saciar a sua fome, mas era o que tinha e era o que dava as moedas a pagar. Como o queijo era muito pouco, o padre, então, se sentindo o mais esperto de todos, pediu então que todos fôssemos dormir, assim disse ele. E quem amanhã contar o sonho mais bonito e mais fantástico terá direito em comer o queijo. E assim todos dormiram. O caboclo, percebendo que o estudante e o padre já estavam a roncar, levantou-se e foi até o armarinho que a mulher tinha deixado o pedaço de queijo e num único mastigada engoliu todo aquele pedaço de queijo, que não era muito. No dia seguinte, o padre e o estudante, não sabendo da história, que o queijo já tinha ido, para o estômago do caboclo, o padre então pôs-se a contar o seu sonho. Descrevia que subira por uma estrada luminosa, cercada de flores lindas e exuberantes de todas as cores. E lá no fim da estrada estavam os anjos a me esperar. Bom sonho, fantástico. Já o estudante, por sua vez, ao relatar o seu sonho, dizia: realmente, padre, o senhor estava vindo por aquela estrada luminosa cercada de flores exuberantes de todas as cores e eu já estava na companhia dos anjos e dos arcanjos lhe esperando de braços abertos. Se superou
O estudante contou o sonho mais fantástico. Afinal de contas, ele já estava lá no paraíso, esperando pelo padre. Chegou a vez do caboclo. O caboclo, então, muito timidamente, com os olhos voltados para o chão, começava dizendo: bom, na verdade, eu não sonhei nada. O que me aconteceu foi o seguinte: eu vi vocês dois indo embora por aquela estrada luminosa e me deixando aqui sozinho e com fome. Então, corri lá no telhado, gritei para voz sonceira assim: vocês vão querer o queijo ou não vou? E vocês lá de cima gritaram de volta: pode comer, caboclo. Aqui no paraíso nós não precisamos de nada disso para comer. E eu comi. Saciou a fome. Esse sim foi mais esperto que todos. Essa é a primeira história de hoje. Guardem essa. A próxima história, que é bem curtinha, estavam passeando num bosque bem bonito, cheio de árvores, silêncio absurdo, onde se ouvia só os pássaros. Naquele dia, pouco vento, rebuliçando as flores e as folhas da copa das árvores. Só o barulho bem tímido daquela aguinha que passava naquele córregozinho. E aquele homem com aquele filho pararam embaixo de uma frondosa árvore para descansar, saciar a sua sede no córregozinho e ficaram em silêncio absoluto. O filho então disse ao pai: papai, eu estou ouvindo um barulho de carroça. O pai então disse: é, meu filho, isso mesmo. É uma carroça vazia. Como o senhor sabe se é uma carroça vazia, se nós nem a vimos? O pai disse: é porque, meu filho, as carroças vazias fazem muito mais barulho. E aquele filho, então, não entendeu muito bem, mas cresceu, se tornou um grande homem. Sempre se lembrava da história da carroça vazia. E aí, quando adulto, compreendeu. Quando via uma pessoa falar, e às vezes falar sem precisar, fez então aquela relação. Carroças vazias fazem muito mais barulho. Segunda história, guardem essa também. Um pai e seus dois filhos. O pai então chegou e chamou o filho mais velho e pediu: filho, vá trabalhar hoje lá na minha vinha. E o filho então mais velho disse: não quero. O pai então chamou o outro: filho, o mais novo, vem, vá trabalhar lá na minha vinha. E o filho mais novo disse: ah, sim, papai, eu vou, porque eu dou conta de todo o serviço, eu hei de ficar lá o dia todo, quando chegar à tarde o senhor vai ver que o serviço rendeu muito, vou trabalhar e vou fazer toda a sua vontade. E falou. Chegou de tardezinha, não foi. E aquele outro mais velho que disse que não queria, colocou a mão na consciência, pensou, mas foi. Terceira história. Guardaram as três? A segunda história, que fala sobre a carroça, eu perguntaria para mim:
como é que está a minha carroça hoje? Essa segunda história dá para ligar a primeira na terceira. Na primeira história, o padre e o estudante falavam muito. E o caboclo, que era bem quieto e observador, logo se tornou mais esperto. Falando menos e ouvindo e observando, aprende-se muito mais. Vamos falar na hora certa. Cuidado com o que fala, para quem se fala. Na terceira história, o filho que disse que ia, mas não foi, fez um discurso muito bonito, dizendo que ia dar conta, ia trabalhar o dia todo, mas não foi. Então, prestar atenção no que a gente fala, a gente cumprir. Se não vai cumprir, não fale. Que o nosso sim tem que ser sim. O que a boca fala, os braços, os olhos, a expressão, tudo tem que ser sim. E quando eu digo não, todo o resto do meu corpo também tem que dizer não. Não sejamos carroças vazias, não façamos tanto barulho. Vamos agir, que as nossas ações falará por nós mesmos. Essa história do pai e dos dois filhos está em Mateus capítulo 21, do versículo 28 ao 32. E essa história que eu contei da carroça vazia foi um pedido que uma pessoa muito especial fez há um tempo atrás, que é a Regina Lúcia, a minha irmã. Eu espero que você tenha gostado aí da mensagem, do momento que eu escolhi para contar. Foi o momento mais certeiro para se contar essa história. E essa é a nossa historinha de hoje. Já terminou a história, terminou a contação. Quem gostou, bate palma. Curte, compartilha, se inscreva e dê o seu joinha. Até a próxima. Tchau, pessoal.